Barcelona fez um belo jogo. Acho que foi um dos melhores jogos do Barcelona nesse ano de 2026. Tem muita coisa para a gente elogiar. O Firmino fez uma partidaça. Aliás, o Firmino chegou a 14 assistências na temporada, assim, e também tem 2 dígitos a nível de gols. Defensivamente, o Eric Garcia foi bem. O time fez uma partida bem segura. O ponto é que quando você tem o Lamine Yamal fazendo o jogo que fez, é muito difícil falar sobre outras coisas, né? E o moleque estava endiabrado, assim. Me pareceu bastante a versão Lamine Yamal Inter de Milão, aquele melhor Lamine Yamal que a gente viu na temporada passada. As declarações dele depois do jogo também suscitam que ele não estava bem, né? Psicologicamente. Não era só a questão da lesão no pubis, mas também psicologicamente. Ele falou que há algumas semanas ele tem melhorado bastante, e eu acho que é isso que o torcedor do Barcelona espera, que ele entre naquele modo reta final da temporada passada, em que a gente viu talvez um potencial bola de ouro por alguns anos, né? Não quando ele vai ganhar, mas quantas ele vai ganhar. Ontem não, sábado ele fez uma partida de bola de ouro. Não é o melhor jogador do mundo nessa temporada, tem outros na frente dele, tem muitos outros na frente dele nesse momento, mas o Lamine encantou. O primeiro gol foi uma roubada de bola do Firmino, você viu na medida para ele girar o corpo e bater com muita tranquilidade. O segundo gol é um absurdo, é um abuso. Parecia que os jogadores do Villarreal eram sub-18, né? Já que ele tem 18 anos, parecia que estava jogando com uma categoria inferior, inclusive, porque ele dribla 2 jogadores como se não houvesse amanhã e dá aquele chute em arco dele para fazer um golaço. E o terceiro gol, aí a gente vai ter que começar a falar do Pedri. Não sei se eu já começo ou se você tem uma arte com os números de Lamine Yamal, Gil, porque eu pedi para o Gabriel, hein? Temos, porque ele já igualou os mesmos 18 gols que ele fez na temporada Gabriel passada. hoje, hein? Hoje ele tá Trabalhou distribuindo. bastante. O Parece o Lamine já Pedro tem, jogando. o Lamine já tem os mesmos 18 gols da temporada passada, com 21 partidas a menos. Então, 34 jogos, 18 gols, 13 assistências, 31 participações em gols já nessa temporada. Na carreira, ele chegou a 101 participações em gols, tá? Isso por Nem seleção. Messi, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, esse recorte é sempre bom, porque a gente fala nem Messi, nem Cristiano, mas o Cristiano foi deslanchar e os números dele são melhores depois até dos 30, né? Mas ele foi deslanchar um pouquinho mais tarde, até pela posição, pela forma que jogava dentro do Manchester United, a nível de números, né? Não a nível de influência no jogo. Mas o ponto é que nem Messi nem Cristiano fizeram o que esse moleque está fazendo em termos de gols e assistências, né? Essas 101 participações que eu falei. Há 59 anos que um jogador de menos de 19 anos marcava um hat-trick em La Liga, né? E foi o primeiro hat-trick dele na carreira. Então, pro Yamal foi uma partida especial. Depois a mãe do Yamal estava lá, ele dedicou a vitória a ela, foi abraçá-la, deu a bola do jogo. Eu acho que mentalmente o Lamine precisa se reencontrar, porque não é fácil para o moleque de 18 anos virar um superstar que ele virou, né? Foi do dia para a noite, cara. Então, essa mentalidade vai ser fundamental, porque se ele demorar um pouco para atingir o que ele precisa atingir, talvez a gente vai ver ainda muita oscilação. Mas se ele conseguir realmente superar isso, que é difícil, que é um desafio, aí a gente pode estar vendo o melhor jogador do mundo com 19, 20, 21 anos. Tem uma das declarações que ele dá depois desse jogo, que ele fala, ah, é, meio que dando a entender, o pessoal quer que com 16 anos eu já marque 100 gols, né? Nessa linha, assim, de realmente mostrar isso que o Quesada tá falando, que essa pressão toda em cima dele, que ele sai de ser uma promessa e em muito pouco tempo ele vira uma realidade, e aí tudo isso cai em cima dele, né? E claramente ele precisou de tempo para digerir, né? Mas eu acho que já desde o final do ano passado, o início desse ano, quando ele para tratar a pubalgia, que também é outro ponto que tem que ser dito, né? Ele estava com esse problema, ele fez um outro tipo de tratamento que parece que resolveu as dores, né? Porque não é uma lesão que se cura, é uma lesão que você faz algo para poder continuar jogando com ela.
E eu acho que tanto no mental como no físico deu uma mudança na chavinha do Lamine, assim. E é importantíssimo para o Barcelona, né? Porque para pensar em dar a volta no jogo contra o Atlético amanhã, tendo esse Lamine, é mais realidade, né? Assim, a eliminatória ela tá com 4 gols de vantagem para o Atlético de Madrid, mas se o Barça consegue, nos primeiros minutos, fazer frente, talvez a gente tenha eliminatória. E com o Lamine como está, a vida do Atlético não vai ser fácil amanhã, não. Eu acho que o Lamine estar assim é fundamental, obviamente, porque é um jogador que é muito diferente, né? Mas o retorno do Pedro é mais importante do que propriamente a fase do Lamine. Porque o que acontece no segundo tempo desse jogo contra o Villarreal, e atenção que o Villarreal não é qualquer time, né? É um time que está na. Mas é um time, Quesada, que tem muito problema para jogar contra os grandes. Não consegue ganhar do Atlético, não consegue ganhar do Real Madrid, não consegue ganhar do Brasil. Sim, mas Pega não é um o, time que o está na Retafe e lanterna. eles conseguem, mas quando vê o Barcelona, o Villarreal não joga nada. Mas aí tem questão de estilo de jogo, mas não é um time que está na lanterna, não estava fazendo uma temporada ruim, é um time que está na terceira colocação do Campeonato Espanhol. Então, eu acho que Caiu, né? pegar. Caiu, foi para quarto, né? É, por Tava, causa do né? Atlético. Abriu, Uhum. abriu a rodada assim. Pegar um time desse e você fazer a partida que fez, tem seus méritos. Porque eu vejo muita gente falando, contra o Villarreal o Lamine joga, ou o Barcelona goleia, né? Eu quero ver jogar assim contra não sei quem. Sempre vai ter um porém. Mas o ponto é que eu estava falando é que o Pedro ontem, quando entra, no minuto 57, o jogo acaba. Tem uma declaração, acho que é do Santi Camassanha, depois do jogo, jogador do Villarreal, que ele fala exatamente isso, cara. Assim, o Pedro entrou, acabou o jogo. E acabou mesmo, acabou mesmo. Assim, o Villarreal estava pressionando, tinha algumas oportunidades, aproveitando linha alta, aquela conversa de sempre que a gente fala do Barcelona. O Pedro entra, cara, ele domina o jogo com um critério absoluto em todas as ações, e atenção que não é só o que ele faz, que é muito importante, mas é como ele faz e o tempo que ele faz. Ele tem uma gestão de ritmo de jogo que faz o adversário ter essa sensação. Pô, acabou. A gente não consegue mais roubar a bola do Barcelona, a gente não consegue mais imprimir o nosso ritmo, os caras estão jogando no ritmo deles, e ele sabe, assim, parece que e é uma coisa de improviso, tal. Estava vendo uma entrevista do Vitinha recentemente falando sobre isso. Não é que eu penso tudo que eu vou fazer, eu eu faço muita coisa no improviso, no instinto. E o Pedro tem isso, só que o instinto do Pedro é tão superior aos outros que ele consegue ter esse controle absurdo do jogo, dos tempos do jogo. E a bola que ele coloca para o gol do Lamine Yamal é fantástica, mas para mim, o segundo passe no quarto gol do Barcelona é mais absurdo ainda. São 3 jogadores na frente dele, ele acha um passe para o Koundé, que depois vai centralizar para o Lewandowski finalizar, que é tirar, sei lá, um elefante da cartola, não é nem um coelho da cartola. Então, para mim, o Pedri é fundamental para o Barcelona, assim, nesse sentido, porque sem o Pedri, me parece que o Barcelona perde controle. E ter o controle do jeito que o Hans Flick quer jogar é fundamental. O Pedri não só desata nós, mas ele defende com a bola no pé, né? Acho que com o Pedro em campo, o Barcelona sofre muito menos porque não perde tanta posse de bola e não fica sendo encontrado de calça curta nos contra-ataques. A gente fala muito e com razão dos 18 anos do Lamine, o Pedro tem 23, né, cara? Uhum. É uma loucura. Se ele conseguir encontrar estabilidade física, eu não sei o teto desse moleque, não. E aí o Barcelona e a seleção espanhola tem um meio-campista que eu acho, olhando para essa geração, não tem muitos não, né? Assim, que entrem no debate com o Pedro, de meio-campistas hoje do futebol europeu. Acho que é o Vitinha, né? Que tem o quê? O Vitinha tá com 26? O Vitinha tá com 26 ou 27? Já é um pouco mais velho. É, um pouco mais velho. De 23 É. para baixo, eu acho difícil encontrar alguém com o que o 26. Pedro tem. E são características diferentes, né? A gente já falou bastante desse debate aqui, e assim, em termos de temporada, títulos, a temporada do Vitinha foi sensacional na passada, mas eu acho, é o que a gente falou, se for para escolher um jogador desse para o seu time, você vai escolher sempre o Pedro. Eu acho que isso é unanimidade
olha, talvez no mundo hoje, hein? Se você perguntar para qualquer ex-jogador, treinador, que meio-campista você pode escolher para o seu time? Os caras vão falar o Pedro. Tem o Bellingham também, né? Que é da mesma idade. Acho que é Mas mais é novo, outra né? característica, eu acho. É a Não, Não é outra a mesma coisa. coisa. total. É outra Pifador coisa. como o Pedro, de visão de jogo, acho que não tem nem como comparar com ninguém, né? Na idade dele. Assim, tem muitos bons jogadores de diferentes características dessa idade ali, né? O Cherki, por exemplo, é um cara que pode crescer, mas também tem 22 anos, é muito jovem. Mas O é outra Bellingham, característica também, né? É de um passo à frente no campo, né? sim, 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 sim. Tô falando de É. meio-campistas ali, né? Para a gente colocar numa ciranda ali Bruno Guimarães? o Bruno Guimarães, já tem 20, Acho que é tem mais mais, tem velho. 27, Ah, você tá falando Tem de o idade. 26. Tá. de idade. É, Tem o Pablo Barrios do Atlético, que é outra característica, mas verdade, ele ele é bom, também, ele é bom bom jogador. também. Ele é bom também. Gravenberg do Liverpool, que tem 23 também por aí. Mas é que a característica do Pedro, ela é mais específica, né? Eu acho que ele ainda é diferente dentro de todos esses que a gente está falando.